eu fico muito emocionada de saber o que Deus fez, né? Porque tudo foi obra dele. A gente vê o crescimento da igreja, às vezes a gente está sentado ali, eu e Ezio, a gente senta ali atrás e a gente fica olhando a igreja num todo ali e a gente olha assim, meu Deus, só o Senhor para fazer tão grande coisa. Só Ele, por Ele, que é feito todas essas coisas, irmãos. Então eu sou grata a Deus por ter participado, por Ele ter escolhido a minha família um dia para fazer parte disso. Gratidão ao nosso Deus. Antes mesmo da gente reunir aqui em casa, eu acho que essa igreja já estava no coração do Senhor. Até porque a gente era de outra denominação, o pastor Júnior já estava muito bem estabelecido lá em Valadares, mas a gente, como eu disse antes, a turma tinha uma sede da palavra, de querer a palavra, e eles não estavam encontrando isso. E eu aconselhava os irmãos, vamos procurar outra igreja, vamos reunir um turma aqui, mas vamos procurar outra igreja. E eles falavam, não, irmão, a gente quer fundar uma igreja compromissada com a palavra. Então, essa fome, essa sede do evangelho, da palavra de Deus, esse confirmou realmente que Deus queria trazer aqui para Maceió uma igreja, não vou falar diferente, mas uma igreja com compromisso. Um compromisso da palavra, um compromisso de cuidar de pessoas, de amar a Deus acima de todas as coisas. Teve muitos momentos que houve vontade, né, da gente, carnalmente falando, houve vontade da gente parar, né, da gente reunir os irmãos, porque, como eu falei antes, a coisa estava tomando uma proporção muito grande. E aí começou a surgir um medo na gente, porque nós não éramos preparados para aquilo ali. A gente sempre foi da igreja, sempre trabalhamos na igreja, sempre tivemos ministério em igreja, mas não uma coisa de tamanha responsabilidade na nossa mão. Eu lembro que nessa época teve muitas vezes que eu perdi o sono nas madrugadas, né? Eu perdi o sono e meu quarto em cima eu descia para orar e buscava ao Senhor, Ezio, a gente junto, e a gente chegava a conversar e falava assim, nós vamos desistir, né? Porque a gente não consegue levar isso até onde nós vamos com isso aqui. Então surgiu esse medo. E o medo maior que me surgiu foi quando, em um dia desses de reunião, os próprios irmãos da igreja pediu para que a gente, como igreja, ofertasse também no culto, porque fazia parte do culto. E esse dia me deu medo, esse dia eu fiquei com muito medo, porque eu falei, meu Deus, né, ofertar como, né? Isso aqui não é uma igreja, é uma garagem que a gente se reúne informalmente, mas eu não estava conseguindo ver que aquilo estava se formando uma igreja, e já estava uma igreja, porque as pessoas se levantaram para fazer esse tipo de coisa, e dessa vez aí me deu muito medo. A vinda do pastor Júnior foi de maneira extraordinária. Ele estava muito bem estabelecido na igreja presbiteriana lá em Valadares, e nós fizemos o convite para ele. Mas antes do convite dele, eu lembro que tem uma irmã lá na igreja, aqui na igreja, que ela falou para mim assim, irmão Ezio, quem vai vir tomar conta de nós aqui vai ser o irmão do senhor. Eu falei, mas não pode, isso não pode acontecer, porque todos eles já estão estabelecidos na igreja, não tem como. E nós somos, e ficou com isso, mas não, isso sumiu do meu coração. E a gente teve convites, a gente convidou outros pastores para visitar a gente aqui na garagem, vieram os outros, mas nenhum quis assumir essa turma. E eu não podia assumir, porque eu não era pastor. Entendeu? E a gente fez o convite para o pastor Júnior. Quando ele chegou aqui, irmãos, acho que foi amor à primeira vista, porque quando ele olhou para a turma, os olhos dele se encheram de lágrimas e aquele amor repentino. E Deus confirmou no coração dele uma coisa que ele já estava pedindo lá atrás, que Deus já tinha falado para ele que ia dar uma igreja para ele no Nordeste. E eu não sabia disso. Então a gente viu o trabalhar de Deus nessa caminhada. Por isso que a gente fala que essa igreja ela nasceu primeiro no coração de Deus, depois de nossos corações. A Igreja Comunidade da Cruz significa para mim hoje a minha segunda casa, né? É a casa onde a gente junta, a gente vê aqueles irmãos felizes, todos juntos. E
um dia desse no culto, esse dia eu fiquei muito emocionada, porque um dia desse, naquele momento que o pastor fala para confraternizar, para levar a oferta e todo mundo se abraçar, e aí chegou uma irmã para mim, que ela tem pouco tempo que ela está na igreja. Ela chegou para mim, me abraçou muito forte e falou assim: ô irmã, isso aqui está parecendo o céu, de tão gostoso que é estar aqui. Eu lembro que um tempo o pastor sempre frisou bem que para essa igreja manter de pé, uma igreja séria, compromissada, ela tem que arcar com todos os seus compromissos que estavam no estatuto da igreja. E um desses é manter as contas em dia. Eu lembro disso porque eu faço parte da diretoria da igreja e nesse dia nós não tínhamos o dinheiro todo para poder pagar o aluguel. E o aluguel ia vencer no outro dia. E nós estávamos no dia no culto, e o pastor reuniu a diretoria e falou isso para a gente. E nós não tinha como, já não tinha de onde tirar. Aí a nossa arma que a gente tinha é a oração. Nós dobramos nossos joelhos e oramos, irmãos. Nós vamos orar e quando nós praticamente tinha terminado um pouco da oração, aí o tesoureiro chegou e falou para nós que uma irmã da igreja tinha ofertado exatamente o valor que a gente precisava para poder cumprir com a nossa obrigação, que era pagar o aluguel. Isso aí é um dos relatos, né, da igreja, que queria que vocês soubessem, ficasse marcado na mente de vocês, como ficou marcado na nossa, o que Deus tem feito. Por isso que a gente fala, né, que uma igreja que tem compromisso com a palavra de Deus, uma igreja que é fiel às Escrituras, ela sempre vai ter os recursos de Deus. Bom, primeiro assim, eu me sinto privilegiada por Deus, né? Porque eu sou uma pessoa comum, a minha família é uma pessoa comum. Mas assim, da minha parte, eu acho assim um grande privilégio o Senhor ter nos escolhido, né? Eu até assim me emociono porque Deus olhou para nós e nos separou para isso, né? Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas nações se dizia: o Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Senhor, restaura-nos assim como enches o leito do ribeiro no deserto. Aquele que semeia com lágrima, com canto de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém.